Quando o Instagram foi comprado, o Instagram é muito interessante. Eu estava fazendo meu programa e o Ricardo falou, pai, vamos entrevistar o cara da Instagram, o brasileiro. Ele nasceu no Brasil, estudou no Grade e foi para Stanford. Foi lá para estudar fora. E conheceu esse Estrom, esse sueco, sei lá, um cara que também estudava lá. Uhum. E fizeram um app de vinho e tal, deu super errado, aí resolveram fazer uma porcaria chamada Instagram, de tirar foto de estudantes, de não sei o quê. Botei ele no Skype e comecei a falar com ele. E aí, Michael, tá, não, mas estamos super animados e tal. Já fizemos uma rodada, a empresa foi avaliada em 70 milhões de dólares, estamos buscando mais investimento e tal. E parou, acabou. Eu falei, posso investir nessa empresa? Ele falou, claro, pô, com o maior prazer. Pô, você é pai da Fabiana, minha colega de trabalho, tá, de escola. Tá. Desligamos. Aí o Ricardo falou, pai, esse troço aí vai dar. Esqueci que você tá no meio da correria. Cara, 3 meses depois, mostrou o celular, olha isso aqui. Acabou de ser vendido por $1 bilhão. O Face comprou por $1 bi. 1 bi. E hoje vale 150 bi. Pessoal, você viu a importância de você conseguir visualizar bons investimentos. Eu quero usar um exemplo do Roberto Justus para falar o meu exemplo, que eu também já passei por isso em 2016. Eu vou explicar por quê. Mas antes, pessoal, peço por gentileza que você se inscreva aqui no canal Liberdade no Bolso. Em breve, nas próximas semanas, estou viajando para o Panamá e também vou visitar São Cristóvão e Neves, onde nós vamos desenvolver a nossa fintech, ou seja, nosso banco digital, que dará todo o suporte para a criptomoeda Cotai, tá bom? Então se inscreva aqui, não perca os próximos capítulos dessa jornada, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, é o seguinte, o Roberto Justus é um homem super bem sucedido, não tem nem o que falar sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, até onde ele chegou. Ele não é bilionário, mas ele é multimilionário. A fortuna do Roberto Justus deve estar avaliada aí, no mínimo aí na casa dos 80 a 100 milhões de reais, né? Mas, se você levar em consideração que o Roberto Justus, se o Roberto Justus ele tivesse investido naquela época lá, que já não era muita coisa para ele, mas se ele tivesse investido lá $1 milhão naquela época, o dólar também já não estava muito caro naquela época, né? Então, $1 milhão para o Roberto Justus naquela época não era muita coisa. Mas se ele tivesse investido $1 milhão naquela época, que o dólar devia estar na casa dos 3 e pouco por aí, isso daria mais ou menos de 4 milhões de reais. Se ele tivesse investido esse dinheiro na venda do Instagram, que vendeu por $1 bilhão, quanto ele teria faturado? Ele teria multiplicado no mínimo 10 vezes o seu investimento. 10 vezes o seu investimento, no mínimo. Cara, é um troço absurdo. Então, assim, por que eu tô falando do Roberto Justus? Porque eu também já passei por isso em 2016. Muitas pessoas não sabem, mas eu já morei no Japão por muitos anos. Em 2016 eu estava no Japão, eu trabalhei numa fábrica, e nessa fábrica eu acabei conhecendo um antigo seguidor do Daniel Fraga. Algumas pessoas já conhecem essa história, mas eu vou contar de novo, rapidinho. Eu trabalhei nessa fábrica em torno de uns 7 meses nessa fábrica. E nesses 7 meses, pelo menos uma vez por mês, eu trabalhava do lado dessa pessoa. Essa pessoa, eu não vou falar o nome dessa pessoa, tá? Porque hoje ele está muito rico, então não quero expor essa pessoa, mas naquela época ele já tinha mais de 60 bitcoins. Mais de 60 bitcoins. Vou chamar ele de Joaquim, só para não falar o nome verdadeiro dele. O Joaquim, ele já tinha mais de 60 bitcoins. Naquela época, em 2016, ele já tinha na casa dos 38 anos por aí. Ele estava beirando os 40 anos. E assim, ele falou para mim o seguinte: ô Mizuka, meu nome é Rafael, né? Ô Rafael, por que você não compra Bitcoin? Só que naquela época eu não tinha a menor ideia do que se tratava Bitcoin. Na minha cabeça, eu queria juntar dinheiro na fábrica para voltar para o Brasil para montar um empreendimento, montar um negócio, alguma coisa. Então assim, eu estava economizando tudo que eu podia no Japão. E fazia várias horas extras, cansado, trabalhava estressado. Então assim, muitas vezes você não consegue reconhecer, graças ao seu dia estressante, graças à sua mentalidade pequena, você não consegue reconhecer uma oportunidade de investimento. E o Joaquim, cara, era um cara assim extraordinário, só que eu
menosprezei o Joaquim. Por quê? Eu trabalhei 7 vezes com ele, só que cada vez que eu trabalhava com ele na fábrica, no setor dele, eu conversava com ele o dia inteiro. Então, começava o expediente às 8 da manhã, ia até às 5 da tarde conversando com o cara. Você tá entendendo? Eu trabalhava do lado dele. Então a gente trabalhava lado a lado. Mas eu trabalhei com ele apenas 7, 8 vezes durante 7 meses. Por quê? Porque eu era realocado no setor dele quando alguém faltava no setor dele. Então vamos supor que o companheiro de trabalho dele faltou naquele dia, e se eu estivesse trabalhando, como o meu setor fazia a mesma peça, você está entendendo? O meu setor fazia a mesma peça que o setor do Joaquim. Então, praticamente, eu trabalhava, eu fazia a mesma coisa que esse cara fazia, que o parceiro dele faltou, eu fazia a mesma coisa que ele fazia, só que em outro setor. Você tá entendendo? Então, eles me chamavam para cá, porque o meu setor tinha mais pessoas trabalhando, né? Então, e aquele setor era menor, o setor do Joaquim, então eles me pegavam e colocavam ali. Aí pegavam outro cara para tampar o meu buraco lá, entendeu? E assim vai. Pessoal, foi assim, era papos que a gente conversava da vida, conversava de dinheiro, conversava de mulher, conversava de relacionamento, conversava de tudo, de sonhos. E por que eu não dei bola pro Joaquim? Porque o Joaquim, ele já estava beirando seus 40 anos, eu era um jovem de 20 e poucos anos, né? Eu tinha ali não tinha nem 30 anos ainda, eu tinha, não sei quanto que eu tinha, em 2016 eu tinha 25 anos, por aí. Então eu era um cara assim, minha mentalidade ainda tinha escassez na minha cabeça ainda. E o Joaquim era um cara beirando os 40, e ele era a visão daquilo que eu não queria ser. Porque o Joaquim já tinha passado por 3 casamentos, por 3 divorcios diferentes, 3 divorcios diferentes. Ele não tinha filho, ele não sabia se ele não podia ter filho, ou se ele tinha um problema com a mulher lá, sei lá. Então, assim, ele era um cara muito depressivo, ele é um cara, assim, com uma fisionomia cansada, triste, ele não tinha animação para fazer nada que não fosse trabalhar ali e comprar Bitcoin. Então, quando ele me apresentou o Bitcoin, eu não dei bola porque eu via no Joaquim uma pessoa fracassada. Você tá entendendo? As pessoas, elas julgam você pela sua aparência. E eu julguei o Joaquim pela aparência dele. Então, ao meu ver, o Bitcoin era furada. Ele já tinha mais de 60 Bitcoins. Aí eu perguntei para ele o seguinte: Joaquim, quanto é que você comprou? Quanto você pagou nesses Bitcoins aí? Ele falou para mim que ele já tinha comprado, já estava comprando há um tempo. Ele pagou entre 150 a 450 dólares, porque o preço estava valorizando, né? E eu tive a oportunidade de comprar pelo menos uns 10 Bitcoins e deixar guardado. Não comprei. Então, assim, você observa, pessoal, que as oportunidades, elas aparecem na sua vida. Só que devido à sua mentalidade de escassez, devido à sua incapacidade de querer entender a situação, porque eu nem fiz o trabalho, eu nem me dei o trabalho de pesquisar sobre o Bitcoin. Eu nem me dei o trabalho de saber quem que era o Daniel Fraga na época. Muitas vezes, graças à sua rotina cansada, à sua rotina estressante, trabalho, casa, família, filhos, etc., você não consegue enxergar a oportunidade que existe perto de você. Então, eu usei o exemplo do Roberto Justus e estou usando o meu exemplo aqui para mostrar para você que nós temos uma excelente oportunidade para você, que está pensando daqui a uns 5, 10 anos, poder usufruir dessa oportunidade hoje, que é sim o Projeto Cotai. Pessoal, para quem não sabe, eu já estou fora do Brasil, estou investindo fora do Brasil, eu estou estudando sobre investimentos offshore. Você está entendendo? Eu estou pesquisando, procurando todo tipo de informação, me aconselhando com advogados, com pessoas que entendem do assunto, para proteger o patrimônio fora do Brasil. Que o Brasil é um Titanic. Então, pessoal, daqui por diante, em breve, todos os senhores poderão participar dessa oportunidade. Porque eu sei que, assim como eu, muitos dos senhores não conseguiram aproveitar a oportunidade que foi o Bitcoin. Mas o Projeto Cotai
Vocês não vão poder reclamar. Depois é só choro e lamento quem não participar agora. Porque daqui a uns 5, 6 anos, quando o Cotai bater 40, 50 centavos, daqui a uns 5 anos, 50 centavos de dólar, tá? Todo mundo que investiu ali seus 100, 500, $1.000 no projeto Cotai, vão poder aposentar os pais, vão poder viajar o mundo, ter liberdade geográfica. Você tá entendendo? Então, pessoal, não perca oportunidades de novos negócios. Não só o Projeto Cotai, muita coisa que aparece na sua vida que você não aproveita, por quê? Quem apresenta para você, muitas vezes, você tem a sensação de que quem está apresentando para você não é confiável, ou muitas vezes a pessoa que está apresentando para você não tem autoridade para falar, para te indicar alguma coisa. Quantas vezes me deram oportunidade apresentando um projeto, só que quem apresentou o projeto são pessoas que muitas vezes eu não achava que tinha, digamos assim, autoridade para apresentar, e eu simplesmente não ia, não investia, ou simplesmente não acreditava naquilo, e deixei de ganhar dinheiro, em vários aspectos, em sociedade, nossa, cara. Então, assim, quantas coisas eu perdi, quantas oportunidades eu perdi por não estar atento a elas. Se você não está aberto às oportunidades que o universo te dá, meu irmão, você vai demorar para acordar. Você só vai acordar com os arrependimentos. Assim como eu me arrependo de não ter investido uns $4.000 lá em Bitcoin em 2016. Você está entendendo? Pessoal, muito obrigado pela presença e apoio de vocês. Peço que compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal, que em breve terei novidades. Estarei indo para o Panamá e também São Cristóvão e Neves. Vocês vão acompanhar toda essa jornada, toda essa mudança, toda essa viagem aqui no meu canal Liberdade no Bolso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais.